Só dá 3, 2, 1. Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas, boa noite Advocacia Paulista. Estamos começando hoje o mês da advocacia da ESA, da OAB São Paulo e também da CAASP, com 2 encontros muito especiais com o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg para tratar do chamado Direito no Divã, que é justamente um livro de autoria do Dr. Jacó e também de outros temas. O Dr. Jacó, além de psicólogo, assistente social, é também advogado. Eu costumo dizer, é um testemunha ocular da nossa história contemporânea, um grande pensador do mundo contemporâneo, e ele vem aqui honrosamente abrir aí os nossos trabalhos dentro da nossa gestão aqui da ESA e também da CAASP. Esse é o primeiro curso feito em parceria entre a ESA e a CAASP, um curso que procura conciliar o conhecimento técnico e também uma orientação psicológica e, por que não também dizer, jurídica para os advogados. Estamos aqui no estúdio da ESA, em São Paulo, com o Dr. Jacó, e estamos também com a participação da nossa presidente da CAASP, a doutora Adriana Galvão, que participará desse nosso primeiro encontro. Então, passo aí a palavra para a doutora Adriana, para depois apresentar o doutor Jacó, para que dê boa noite a todos os nossos colegas advogados. Doutora Adriana. Uma boa noite a todos e a todas, boa noite Advocacia de São Paulo, que eu cumprimento na pessoa da nossa presidente, doutora Patrícia Vanzolini, e estendo meus cumprimentos a todo o sistema da OAB São Paulo, em especial da nossa querida ESA, seu diretor Flávio Tartucci, que gentilmente nos convidou, enquanto braço assistencial da OAB, a nossa Caixa de Assistência dos Advogados, para participar desse projeto bastante interessante e de muita valia para a advocacia, que é realmente estudar um pouquinho, se dedicar sobre essas questões que envolvem as fronteiras do direito e da psicologia. Então, eu estou extremamente feliz de iniciar aqui o mês da advocacia, com esta parceria que eu tenho certeza que será de muito sucesso. Já de antemão, agradecendo pela presença do professor, que é uma referência na temática, e eu tenho certeza que todo o público da advocacia realmente vai ter um momento de reflexão, de análise, de temas tão relevantes, quanto estas questões que envolvem, o direito no divã, que será objeto aí do nosso estudo nesses 2 dias. Então, agradeço imensamente pela oportunidade, Tartucci, e sempre conte com a CAASP para todos os projetos aí, porque estamos muito irmanados aí para desenvolver ideias e propostas e objetivos importantes para a nossa advocacia de São Paulo. Muito obrigado, doutora Adriana. Então, passo aqui a apresentar, a gente já volta com a doutora Adriana, que vai começar o nosso debate, mas passo aqui a apresentação do Dr. Jacó. Entre outras obras, esse livro Direito no Divã foi premiado com o Prêmio Jabuti. Ele tem outras obras também de referência, algumas nós citaremos aqui no decorrer do nosso curso. Dr. Jacó é advogado, como eu disse, é também psicólogo e é também assistente social. Ele é doutor em psicologia pela Universidade Mackenzie, é graduado, bacharel em psicologia pela Universidade Católica de Santos, em serviço social pela PUC de São Paulo, em direito pela UF, a Universidade Federal Fluminense, que é uma faculdade de grande referência jurídica hoje, já até comentava com o professor Jacó, que estive ali recentemente. É professor convidado na Universidade de Londres, na London Medical School, também leciona na Universidade da Polônia, em 2 universidades da Polônia, além de ser referência doutrinária em vários temas, em várias escolas pelo mundo. É importante referencial não só nessa obra, mas eu cito aí a Psicologia do Sentenciado, que nós vamos aqui enfrentar. Eu gosto muito de uma obra também do Dr. Jacó, que é a Psicologia em Alta Metragem, que ele faz uma associação aí com o cinema, entre outros trabalhos que são trabalhos de referência.
Então, Adriana, vamos aqui iniciar, depois na sequência já passo aí a palavra para o doutor Jacó e já passo aí para a doutora Adriana Galvão para o primeiro tema de debate que teremos nessa nossa noite de hoje. Doutora Adriana. Olha, eu acho que, na verdade, é importante a gente contextualizar um pouquinho esta ideia da relação da psicologia e do direito que o professor caminha tão bem em seus estudos, né? Eu acho que até uma forma da gente poder compreender um pouquinho essa questão do nosso compromisso social, do nosso compromisso comunitário, né? E principalmente tentar entender um pouquinho dos comportamentos humanos, principalmente num processo que envolve, professor, e eu gostaria aqui de iniciar o nosso diálogo falando um pouquinho sobre a questão da figura da mulher, né? Eu até, na verdade, cheguei a ler algumas matérias, algumas entrevistas que o professor durante todos esses anos vem aí trazendo, e uma delas me chamou bastante atenção, que foi da revista Trip, que o senhor escreveu um pouquinho, coisa de 10 anos atrás, mas que está muito atual, e isso me chamou muito atenção, que é a questão do porquê que, no momento em que o senhor falou sobre isso, até a comunidade acadêmica se chocou bastante ao discorrer sobre isso, do porquê desta ideia que Eva será Deus, na análise que o senhor faz a respeito disso, sobre a figura do posicionamento da mulher na conjuntura atual, e até a gente fazendo um recorte, se o senhor puder, com os desafios que as mulheres encontram hoje em todo esse espaço de visibilidade, espaço de reconhecimento e das dificuldades de nós entendermos tudo isso numa sociedade que ainda tem muito machismo, que ainda tem muito sexismo, misoginia. Então, assim, os estudos do senhor poderiam nos ajudar, trazendo aqui para a pauta feminina, de como que a gente pode enfrentar todo esse contexto e como o direito pode nos ajudar nesse sentido, né? E, então, acho que seria aí uma introdução que eu gostaria de dar, puxando a sardinha para o lado das mulheres e das advogadas, assim dizendo, Tartucci vai me autorizar a fazer isso? Porque aqui em São Paulo nós já somos maioria, nós temos aí 2 presidentes atuais na história da nossa OAB, a doutora Patrícia Vanzolini, nos 96 anos, a primeira mulher eleita, e eu também nos 86 anos de história da CASP, iniciando aqui a nossa trajetória. Então eu estou muito assim, no afã de ouvi-lo, porque eu acho que nós, enquanto mulheres, precisamos também do apoio de pessoas especializadas como o senhor, para nos ajudar a entender um pouco esse contexto. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer à doutora Adriana, ao doutor Fernando Tartucci, a oportunidade e o privilégio de poder conversar e discutir com a comunidade do direito brasileiro, particularmente do paulista, através dessa entidade que desempenha uma função excepcional na órbita cultural brasileira de hoje. Mas isso, dito dessa maneira, pode dar a impressão de alguma coisa meramente formal. O convidado vem e agradece. É quase que uma formalidade obrigatória. Pois é, ela está cumprida. Mas, para além dela, existe algo muito especial. Eu nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nas idas e vindas que a vida nos impõe, eu acabei fazendo curso de Direito em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Posteriormente vim para São Paulo. O meu primeiro escritório de advocacia foi na Rua Ribeiro de Lima, no Bom Retiro. Era uma sala sublocada num apartamento, que é o que eu podia pagar de aluguel. Minha mãe me deu de presente a mesa de cozinha dela para ser a minha mesa de atendimento. E eu levei a máquina de escrever que eu havia recebido de presente do meu pai aos 12 anos de idade. Essa jornada começa lá
E para mim, este é um momento excepcional. Eu já estive aqui na escola a convite da ESA, mas dadas as circunstâncias históricas que o Brasil vive, e considerando o tempo entre o instante que eu vim proferir uma conferência aqui e hoje, particularmente hoje, no cenário político, social, jurídico que o Brasil vive, eu realmente me considero premiado, presenteado, porque é uma oportunidade singular de dizer coisas que para mim são fundamentais e acredito que sejam de algum interesse da classe de cujas mãos e de cuja mente, em grande parte, depende o próprio destino do Brasil. Então, ao mesmo tempo que me sinto honrado, me sinto amedrontado, porque sei da importância que cada palavra tem nesse instante de um mundo, não só de um Brasil, dinamicamente convulsionado depois de uma pandemia de implicações inéditas, de uma guerra sem quartel, onde não havia dois contendores, um conflito em que uma parte só é vítima e a outra sempre é vencedora. E a vítima é a vida e a vencedora é a morte. É uma guerra cruel e injusta, e na qual ainda estamos mergulhados. Não bastasse isso, em seguida, a guerra da Ucrânia. E alguém poderia dizer, mas a guerra da Ucrânia não é um episódio... Não, não. É um desdobramento do processo. Muito bem. Aí a doutora Adriana levanta uma questão aparentemente secundária, dentro desse processo global, que seria uma questão importante, mas não essencial. Só que não é verdade. Ela é essencial. Porque quem faz guerra é homem. Mulher não faz guerra. Na história da civilização, não existe uma guerra deflagrada por mulheres. Agora, ultimamente, alguns países andaram dando abertura para que mulheres façam o serviço militar. São poucas bom, mas enfim. O homem tem o falos, tem um instrumento viril que ele presume e acredita que lhe dá poder e onipotência sobre os outros homens, sobre as mulheres, sobre a natureza, sobre a vida. O homem tem o falos, a mulher tem a fala. As Mil e Uma Noites conta a história de Sherazade. Só que Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, disse que a tradução foi mal feita. A tradução correta não é As Mil e Uma Noites. É Mil Noites e Mais Uma. E por quê? A mulher, condenada a morrer depois de contar a história, de forma sedutora e genial, não dá o término da narrativa e deixa em suspenso. E com isso adia a sua condenação à morte. Isto é o processo feminino do poder.
Alguns anos atrás, eu fui convidado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Londres para proferir uma palestra. Na ocasião, inclusive, o governo brasileiro pediu que o embaixador brasileiro estivesse presente, dada a importância que a faculdade emprestava ao evento. E eu escolhi essa temática propositadamente, porque, na minha opinião, como psicólogo, como advogado, como assistente social, mas principalmente como filho, desde cedo eu soube que o enigma da mulher é a resposta da natureza e da vida para a grande interrogação humana. Qual o significado do existir? Eva será Deus, Yves Will Be God, foi o título da palestra. E ali estavam presentes algumas dezenas de cientistas do mundo inteiro, inclusive 2 prêmios Nobel. E eu observei um fenômeno interessante. Enquanto eu discorria sobre a tese, eu percebi que algumas mulheres estavam incomodadas. E eu fiquei perplexo. Mas como? Como? Se eu estou aqui defendendo uma posição de reorganização do papel feminino na história da humanidade, as mulheres cientistas de altíssimo nível se sentem incomodadas? É claro, o que eu estava discutindo era a concepção antropomórfica de Deus Pai. E até hoje eu recebo de todos os países que a gente possa imaginar através da internet, artigos, conferências, mas que com muito receio se abeiram de discutir essa questão. A Folha de São Paulo me convidou para participar de um debate. E estava presente ali um sacerdote. Não importa de que grupo religioso. Nós estávamos conversando e ele falava muito na importância do papel feminino e assim por diante, coisa aparentemente muito progressista. E eu disse para ele, muito bem, e quando é que foi a última vez que o senhor rezou para Deus a Mãe? Ele ficou pálido, eu sei que eu criei um constrangimento geral, eu lamento, mas eu aprendi com Jorge Luiz Borges que um cavalheiro só defende causas perdidas. E é dessa maneira que eu sempre vi o papel do advogado. O advogado, na minha opinião, tem sempre que ser o porta-voz daqueles que não têm voz. Daqueles que, de alguma maneira, foram impedidos de manifestar, através da fala, a sua contingência humana a maior. E alguém pode dizer, mas como é essa ideia sua de Deus a Mãe? Teve um pensador espanhol que, uma vez indagado, respondeu. Perguntaram a ele, Deus existe? E ele respondeu, não, Deus não existe e Maria é sua mãe. Bom, é um paradoxo, mas entre a costela e o útero, eu prefiro a metáfora do útero. Se existe uma criação nada mais significativo e representante desse conceito de divindade, na minha opinião, do que o útero.
Então a ideia do Eva será Deus é este passo adiante, que as pessoas possam entender que a entidade divina, seja de que natureza for, mas a nossa ocidental, que é judeu-cristã, admite um Deus que não é um homem de paletó e gravata. E que cada um pode projetar nessa ideia do divino a sua contingência humana a mais profunda. Esta que vê o direito não como estabilidade da ordem, mas como a perseguição da justiça. E isto é feminino. Doutora Adriana. Então, professor, eu acho sim interessante o senhor nos trazer essas abordagens e até como quebra de paradigmas que nós enfrentamos, na verdade, há anos, né? E eu vejo, assim, de uma forma que eu acho que a psicologia precisa nos ajudar a entender se esses papéis que são tradicionalmente definidos em papéis colocados, né, no aspecto masculino e no aspecto feminino, isso também é uma das causas que traz, em alguns momentos, determinados posicionamentos culturais, né? Recentemente, nestes casos graves que nós tivemos aí sobre violência, inclusive contra crianças, né? Eu mencionei a ideia da cultura do estupro. E algumas pessoas me corrigiram dizendo que não existe uma cultura do estupro, né? Que isso não é cultural. E nós sabemos que desde a década de 70 o movimento feminista vem trazendo estudos dirigidos para questões que envolvem antropologia, sociologia, a própria psicologia, neste entendimento de definições de papéis e de comportamentos que levam à violência contra a mulher. Então eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito disso, porque nós vivenciamos ainda um quadro muito grave das violências em diversas interfaces contra a mulher, não só a violência física, mas também a violência psicológica, o assédio. Nós estamos com uma campanha bastante intensa do Conselho Federal da OAB para combater o assédio contra a mulher, inclusive no próprio ambiente jurídico, porque isso também acontece, né? Então, assim, o senhor poderia me discorrer um pouquinho sobre isso? Se o senhor acredita que as definições de papéis que estão estabelecidos até em aspectos culturais e definidos, e que tem muitas mulheres que têm dificuldade de entender isso, né, são condicionantes para essas causas de violência tão constante contra a mulher, se isso realmente é cultural? Bom, eu acho que a sua pergunta ela é extremamente lúcida, porque ela se prende ao início da nossa conversa. Quando se fala em advogado, quando se fala em exercício do direito, nós estamos conversando a respeito de poder. É de poder que se fala, é de poder que nós estamos discutindo. Lá no interior de Minas existe uma frase, e o Tartucci, que é também lá daqueles rincões do sertão, como eu também sou, conhece: quem pode mais, chora menos. Eu escrevi um ensaio uma vez a respeito da asneira, que é a chamada cultura do folclore de bar de esquina. Isso é muito perigoso, porque não é verdadeiro. O homem, e quando eu falo homem, eu digo o homem enquanto investido da condição civilizada, porque o sujeito, enquanto bárbaro, ele se demite da condição humana. O homem, ele sofre tanto quanto a mulher. Só que ele recalca, desde o nascimento, o direito de sofrer, o direito de chorar. Então existe, nesse jogo de poder, uma crueldade que ou ela é resolvida nas raízes, e é por isso que eu discuto a questão da divindade, porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas isso não é uma questão muito teórica, não é uma questão teológica.
Eu me lembro que teve um jornalista, um sujeito, inclusive, que colaborou na época com a ditadura, mas ele frequentemente fazia críticas ao meu trabalho. E um dia, uma das críticas que ele fez foi: mas quem é esse Jacó? Ele não tem curso de teologia, como é que ele fica discutindo essa questão da divindade, coisa e tal, né? Bom, em primeiro lugar, eu estudei em colégio evangélico, no Instituto Gramberg. Eu sou de família judia, mas estudei em colégio evangélico durante 8 anos. D. Paulo Evaristo Aros me convidou para fazer palestra no seminário paulo-puritano aqui em São Paulo. Quer dizer, modéstia à parte, eu tenho umas leiturazinhas razoáveis a respeito da gênese dos processos de pensamento relacionados com a construção da ideia de religiosidade. E nós todos sabemos o quanto é que a ideia da religiosidade, a ideia do poder, a ideia do direito e da justiça estão imbricados. Os soberanos imaginavam, inclusive, que o seu direito vinha diretamente da ordem celestial. O que acontece é que essa violência que campeia, vamos falar do Brasil diretamente, essa violência que campeia no Brasil contra a mulher é uma degradação que não é só sociológica, não é só econômica, é antes e acima de tudo uma espécie de última resistência do que existe de pior na covardia, e aí eu falo da covardia do ser humano em geral, tanatofóbica, o medo da morte. O sujeito mata porque ele é covarde. Eu me lembro que quando eu comecei a advogar, um dos primeiros casos, eu fui procurado por um cidadão que olhou para mim e disse: ó, doutor Jacó, eu vim falar com o senhor porque a minha mulher anda me corneando. E eu tenho pensado muito em matá-la. Porque eu prefiro matá-la. Veja o quanto eu amo a minha mulher. O senhor não imagina o quanto eu sou apaixonado por ela. Que eu prefiro matá-la do que vê-la com outro. Eu olhei para o sujeito e pensei: estou na frente de um Pithecanthropus erectus. Como é que o sujeito tem coragem de dizer que a manifestação máxima de amor que ele pode dar é matando o ser amado? Infelizmente, esse é um dos mecanismos de conversão que Freud desmistificou. E aí a gente pode adentrar muito de perto nos casos do arbítrio no exercício do poder, seja pelo judiciário, o legislativo e o executivo. As disputas, eu diria que quase mortais. Quem tem mais poder e quem tem mais perversidade para ter prazer na exacerbação do poder. Muito bem. Doutora Adriana, continuamos com você. Nossa, sabe que essa questão da temática da mulher, eu acho que é tão inquietante, né, nessas relações aí de poder que o professor menciona. Porque assim, professor, eu acho que a questão das mulheres em espaços de visibilidade, em posições de liderança, também é um desafio, não só para as mulheres que estão nessas posições, mas também como uma forma de trazer para outras mulheres a ideia de modelos e de posicionamentos que podem ser atingidos no modo geral, né? Só que nós temos, na verdade, dentro dessa questão, alguns recortes também que precisam ser trabalhados, porque quando nós falamos da questão de gênero, né, nós também temos pautas interessantes, nós temos pautas que envolvem também a mulher negra, né, pautas que envolvem a mulher trans, né, pautas que envolvem a mulher com deficiência, a mulher LGBT, que envolve a mulher idosa. Então, assim, às vezes eu acredito que a psicologia ela precisa também nos ajudar a entender todas essas interfaces desses aspectos, dessas relações de poder e da posição das mulheres na sociedade. Eu sei que nós evoluímos consideravelmente, mas se
se nós pensarmos, por exemplo, em espaços de liderança feminina, hoje nós temos um contingente de mulheres brancas, né, heterossexuais, que evoluíram expressivamente em espaços de liderança. Mas aonde estão as mulheres pretas nesses espaços de liderança? Né? Então, tudo isso também, a psicologia pode nos trazer aí alguns apontamentos nesse sentido? Bom, você tocou duas questões que me são extremamente íntimas. O primeiro ensaio publicado no Brasil sobre a Lei Afonso Arinos de Melo Franco, que era contra a discriminação racial, é de minha autoria com prefácio do Eduardo de Oliveira. O título é A Discriminação Racial e a Lei Brasileira. Eu estive dando uma entrevista na TV Cultura, relativa, eu acho que uns 2 anos atrás, e nessa ocasião eu contei um fato que eu acho que é muito interessante. Quando eu era criança, meu pai comentou que quando ele saiu da Polônia, ele pegou um navio como clandestino, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Então o capitão ofereceu que ele, ao invés de ser preso, que ele trabalhasse no navio Valdívia. O navio saiu de Cherburgo, foi até Senegal e de Senegal foi até o Rio de Janeiro. Isso ele me contava. E ele dizia para mim, meu filho, no dia que eu cheguei em Dakar, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto na vida um negro. Meu filho, eu pensei, esse sujeito, será que ele pintou com uma tinta? Meu pai tinha 18 anos de idade. Na Polônia, nunca ele tinha visto um negro. E meu pai disse, eu fiquei impressionado, mas que coisa, como eles são bonitos. Que gente bonita. Bom, eu ouvi isso na infância. A vida vai e volta. E num certo dia eu fui convidado para dar um curso em Paris e eu fiz o último voo histórico do avião Concorde. Eu fui convidado para participar. O último voo que Concorde fez. Em 2 horas eu saí do Rio de Janeiro, estava descendo em Dakar. Fazendo o caminho inverso, portanto, meu pai, baldeação para ir para Paris. Quando eu desci em Dakar, no aeroporto, disseram que eu tinha algumas horas. Eu falei para um guarda, cheguei para o guarda e disse, ô moço, eu tinha um convite para fazer uma palestra na Universidade de Dakar, mas eu nunca na vida pensei que eu viria para cá. E o fato é que hoje eu estou aqui. Então eu vou sair, aproveitar esse horário, vou dar um pulo. Se ainda tiver chance, eu faço a palestra. Ele disse, mas o senhor tem o visto? Eu falei, caramba, eu nem sabia que em São Paulo tinha consulado do Senegal. Ele falou, então o senhor não entra. Eu olhei para o sujeito e falei, não vou ficar aqui quieto. E declamei para ele um poema de Leopold Sédar Senghor, que é o autor negro, primeiro presidente do Senegal, do conceito de negritude. Quando eu acabei de declamar o poema, ele me pegou pelo braço e disse, o senhor é convidado do governo do Senegal. Me levou até a universidade. Não fiz a conferência porque o reitor disse, não está tendo aula, mas eu vou convidar aqui uns 8, 10 professores para a gente conversar. E eu conversei, falei um pouquinho de como é que eu enxergava a questão fundamental do racismo, dessa diferença desumana, cruel, covarde. Enfim, conversamos, né? Quando eu volto para o táxi e o motorista vai ligando, o reitor desliga a chave e os professores empurram o carro e diz, essa é a homenagem que eu posso dar para você. Eu acho que, de certa maneira, eu estou respondendo a questão da mulher negra, pois foi uma delas que me embalou na infância, junto com a minha mãe, Dona Fanny.
E quando eu estive aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, comentando um livro meu sobre a origem afro-indígena do nosso país, eu disse exatamente isso, que eu era um negro de alma branca. E é dessa maneira que eu sinto a questão da mulher negra, que é muito mais humilhada, explorada, mas aí vai um depoimento e um testemunho de psicólogo. E a senhora, doutora, não me pergunte por quê, porque eu não sei responder. Mas como a mulher negra tem ternura. Como a mulher negra contribuiu e contribui com a sua doçura angelical para dar um pouco de benquerismo para o Brasil. Eu já escrevi sobre isso dezenas de vezes e repito aqui. Quanto à questão da transexual, anos atrás me foi pedido um laudo para justificar o visto americano para uma mulher que era casada com uma brasileira e ela tinha se exilado em São Francisco. E eu fiz o laudo dizendo que no Brasil a mulher homossexual é mais perseguida do que o homem. Por isso eu achava justificável a concessão do asilo político. E foi dado. Eu me honro muito de ter tido também esse privilégio, doutora Adriana. Nossa, Tartucci, se deixar a gente vai aqui ficar com vários temas e vários recortes aí discorrendo, né? Então, acho que assim, a gente explorou um pouquinho a pauta da questão da mulher, que a gente precisaria abrir falando um pouco sobre isso. E eu queria, na verdade, entrar também numa outra temática que eu acho muito interessante, que é a questão que envolve a ideia, principalmente que a sociedade tem, e uma questão bastante árdua de se discutir, de se falar, sobre as políticas voltadas ao sentenciado, né? Então, quando nós falamos a respeito aí da psicologia do sentenciado, essas ideias do caráter punitivo, né? Todas essas questões que caminham aí em processos até de reestruturação de toda uma questão de uma política penitenciária, de uma análise voltada também a medidas de reinserção destas pessoas dentro de um contexto social. Eu acho que tem muito preconceito, tem um misto de discriminação em cima de tudo isso. Então, para a gente passar um pouquinho aí para o outro lado, saímos da pauta da mulher para falarmos um pouquinho aí dessas pautas que envolvem aí o direito penal, a criminologia, né, a vitimologia, assim dizendo. Então, eu queria ouvir um pouquinho, professor, nesse sentido. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de fazer um trabalho na penitenciária de Campinas. De lá eu fui para lá a convite da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica. De lá eu saí mais convencido do que já estava da importância de que alguém que é sentenciado esteja convencido de que a sentença é justa. Se existe um risco, na minha opinião, no direito penal, de que a gente vá e vem fazendo um crime quase tão grave, ou até talvez mais grave, não sei, e não nos esforçarmos para adequar a sentença à gravidade do crime e convencer, por mais difícil e penoso que seja,
num trabalho didático de recuperação para posterior reinserção, de que é justo que a pessoa faça a reparação do crime cometido. Já começando, já que a senhora levanta essa questão, eu creio que é mais do que tempo de que a gente entenda que o que o Brasil faz com a sua população carcerária é crime. Qualquer um que tenha um mínimo de vivência com as condições carcerárias do Brasil sabe do que eu estou falando. Quer dizer, você não pode enjaular um sujeito, e é curioso que quando eu falo em sujeito, a gente sabe que está falando de uma população majoritariamente masculina, em grande parte, que é outra realidade a ser discutida, não é? Mas você não pode tratar esse indivíduo dessa maneira e pretender que ele volte para a sociedade em melhores condições de se adaptar do que quando entrou. Então, a questão da psicologia do sentenciado, na minha opinião, é de que ele sinta que ele não está sendo punido por vingança, que a sociedade está respondendo a um crime que foi cometido, não só contra a sociedade, mas contra ele também enquanto elemento participante desse todo existencial. Muito bem. Adriana, aliás, esse tema abre o livro Direito no Divã. Foi uma participação, inclusive, do professor Jacó, de um evento lá da Procuradoria do Estado de São Paulo. Inclusive, o debate está aqui no livro, né? É verdade. Então... Aliás, eu quero até lembrar que foi a convite da doutora Ana Sofia Schmidt de Oliveira, que é uma jurista extraordinária e uma mulher de importância ímpar, né, no direito brasileiro, que eu tive a honra, inclusive, de recebê-la numa conferência que eu fiz a convite da OAB da minha cidade natal, de Juiz de Fora. A Ana Sofia pegou um avião e foi até lá, até Juiz de Fora, para assistir a conferência. Veja bem, o quanto é que as mulheres, particularmente, têm ternura, simpatia e uma condição humana que nós, homens, doutora, a gente não foi preparado para isso, não, viu? Doutora Adriana, uma última pergunta, doutora Adriana, para a gente encerrar aqui a sua participação. Sei que você tem muitos compromissos nesse mês da advocacia, então, mais uma pergunta. Eu acho que, na verdade, professor, eu queria, assim, ter aí uma ideia do que o professor entende sobre os desafios de nós, advogados, neste processo, né, de um novo momento em que nós estamos vivenciando. Nós, na Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, temos, na verdade, uma missão também de acolher muitos colegas advogados e advogadas que estão passando por momentos de dificuldades e vulnerabilidades. Vulnerabilidades essas até associadas a situações emocionais, né, a situações que desencadeou-se através do processo aí de pandemia que nós vivemos, e que muitos acabaram também não conseguiram se adaptar a este novo normal, assim dizendo, né? E que nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande de tentar dar um acolhimento, né, a estes colegas que realmente estão com dificuldades, não só de condições físicas, né, adoecimento físico, mas o adoecimento mental, né? Principalmente o adoecimento mental das nossas carreiras jurídicas, assim dizendo. Então, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, da sua percepção e dos reflexos desse processo de pandemia na vida, nas relações de trabalho, nas relações interpessoais e nas relações familiares, que acabam desencadeando, né, para a advocacia num todo, um desafio a ser enfrentado, e de que forma que a gente pode trabalhar isso, né?
até lanço um desafio aqui para a gente poder trazer aí novos cursos, novos mecanismos de apoio para esse contingente, assim, bastante considerável. As pessoas acham que não, mas nós que estamos à frente da identidade, eu venho realmente assim, me preocupando muito com relação a isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho o professor nesse sentido. Desde quando se iniciou essa tragédia que foi a pandemia, que é talvez ainda, né? Embora tenha sido decretado que não, mas que é a pandemia, que é a questão da Covid-19, com a sua desorganização imposta pelo vírus, eu já tinha conhecimento e sabia que toda a dimensão do direito ia ser atingida muito de perto. Porque, é claro, se a preocupação do direito é a ordem social, e se pandemia significa desorganização social, até a origem etimológica da palavra tem esse significado de desorganização, aí ocorreria o desequilíbrio. E aí eu me refiro, de maneira histórica, a algo icônico. Todos sabem que uma das obras fundamentais de Freud foi um estudo sobre o chamado caso Schreber, que era um juiz antes de Hitler e que enlouqueceu. E Freud tem a oportunidade de fazer uma relação entre a questão do peso, da responsabilidade, do significado, da ideia de poder do juiz, do homem da lei, e o risco da desorganização mental. Quer dizer, cada advogado, cada juiz, cada operador do direito, durante a pandemia, ficou diante de situações profundamente desafiantes. Eu me lembro de uma muito interessante, Tartucci, que se cogitou, eu não me lembro exatamente, talvez você possa ter memorizado bem. Não sei, ficou mais ou menos algo assim de um projeto, não me lembro bem, mas havia ideia de um confinamento obrigatório para pessoas com mais de 65 anos de idade, qualquer coisa assim, não é? Logo que começou a pandemia. Logo que começou a pandemia. Aí meu filho, que é advogado, que é mestre em Direito, o Flávio Goldberg, escreveu um artigo dizendo o seguinte, que se isso acontecesse, o presidente da República não poderia mais ficar no exercício do cargo porque ele tinha mais do que 65 anos de idade. Ou seja, a pandemia ela contagiou e prosperou na falta do bom senso genérico. E daí para frente, a gente se lembra muito bem de medidas que eram tomadas a 2x3, completamente contraditórias. Num dia se dizia que o vírus contagiava pelo chão, então tinha que tomar muito cuidado com o chão. No dia seguinte que não, que era só através da respiração. E daí para frente, com as evidências científicas. Veja bem, aí a senhora pergunta, e o advogado então? Por que é que a nossa classe foi atingida de tal maneira? Por razões óbvias. Se cabe ao advogado, ao juiz, ao promotor, ao poder judiciário, o papel cambiante de harmonizar a organização social e a norma legal, ele entrava em processo permanente de contradição, até onde o direito individual e até onde existia o arbítrio do Estado impondo normas. E a gente sabe que isso foi no Brasil e no mundo inteiro. É daí que eu creio que surge o início dos conflitos de pânico e todos os desdobramentos que ocorreram atingindo a nossa classe.
Eu creio que nós vamos ter que encarar isso de uma maneira, me lembrando do querido Ulisses Guimarães, quando esteve 2 vezes no meu escritório na campanha do Marechal Lott, e o Ulisses dizia: dizem que eu sou bipolar, só se for no seguinte sentido: eu fico enraivecido quando fico indignado com a justiça, injusta e perversa. Aí eu dou pontapé até em cachorro policial. Fico indignado. E, ao mesmo tempo, fico em êxtase quando vejo a sociedade democraticamente lutar por liberdades. Eu acho que é nessa oscilação pendular que nós, advogados, temos que encontrar o eixo de equilíbrio para enfrentar essa situação. Muito bem. Nós já começamos aí com alguns depoimentos do testemunho ocular da história. Campanha do General Lott, Ulisses Guimarães. Aqui no livro tem uma passagem muito interessante, que é uma entrevista, porque o professor Jacó era amigo e posso dizer até orientador do grande Ulisses Guimarães, o pai da nossa Constituição. E eu tenho uma frase muito interessante aqui, que tem relação com a pandemia, na entrevista, quando ele comenta as circunstâncias em que Ulisses Guimarães morreu, que é uma frase que eu marquei aqui, que o Ulisses Guimarães era um aventureiro, e o aventureiro não morre na cama, né? E, em certo sentido, o advogado também é um aventureiro, porque ele tem que sair a campo para os desafios. A gente vai deixar para amanhã os temas pandêmicos, mas até por orientação sua, professor Jacó, eu nas minhas palestras tenho dito isso e quero ouvi-lo, que não existe, foi uma expressão que foi utilizada pela doutora Adriana e que alguns até usam muito, que é o novo normal. E ele me disse, viu, Adriana, desde o início da pandemia, que não existiria novo normal. Por que não existe novo normal, doutor Jacó? A preocupação da simetria, ela começa a desmoronar com a própria modernidade. A arte moderna já impõe uma ideia renovada do próprio conceito de estética, mais ligado à ética do que à aparência. Nesse aspecto, a ideia de normalidade, considerada mediania, ela já vinha sendo desgastada. Mas com a pandemia, as fronteiras, na minha opinião, estão ruindo. Veja no direito internacional, na própria guerra da Ucrânia, mas também agora, nesse momento, nos conflitos e nas disputas, por exemplo, entre a China, os Estados Unidos, aqui na nossa Amazônia. O presidente da França, há muito pouco tempo, achou que a Amazônia era quintal de Paris. E que ele dizia que a Amazônia era do mundo. E até eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para um jornal americano dizendo que eu acreditava que fosse possível isso desde que Paris nos entregasse a Torre Eiffel. Quer dizer, não é bem assim. O fato é que não vai mesmo existir um novo normal, não. Nós vamos ter que enfrentar doravante uma realidade muito mais, eu diria, usando as palavras até do Dr. Tartucci, muito mais ousada, talvez menos hipócrita. Eu acredito que muitos dos tabus vão cair por terra, definitivamente. Hoje ou ontem, né? E até de certa maneira, voltando na questão do novo normal, ao que a doutora Adriana lá atrás tinha levantado, a questão, por exemplo, da sexualidade, e eu li uma entrevista, né? E eu achei muito interessante porque o entrevistado estava horrorizado porque algumas pessoas
pretendem adequar a nossa linguagem a esses desafios novos. Por exemplo, em vez de dizer todos e todas, dizer todes, e assim por diante. E o entrevistado estava horrorizado, dizendo, mas como assim? E eu fiquei horrorizado com ele. Eu fiquei horrorizado com o horror dele, porque eu não vejo nada demais. Eu acho que a língua, o idioma, é um instrumento cultural e politicamente profundamente usado. Por exemplo, quando as pessoas dizem todo homem tem direito à liberdade. Não, todo homem como? Toda pessoa. Porque quando você diz todo homem, inconscientemente, você exclui, é óbvio, a mulher. E não está certo. Na minha opinião, não está certo. E vamos discutir, vamos debater. Isso não significa que uns tenham razão absoluta e outros tenham a desrazão. Eu gosto muito de uma passagem do Krishnamurti, ou Tartucci, quando ele diz: a verdade é uma terra não palmilhada. Nós temos que ir atrás da verdade, como os antigos iam atrás da utopia. Nós sabemos que o século XX matou, de certa maneira matou sim, infelizmente, o conceito de uma utopia social, a possibilidade que os seres humanos pudessem ter de um mundo perfeito. Provavelmente isso vai ficar para Dom Quixote. Mas, de qualquer maneira, os índios já falavam em Candire, a terra prometida. Nós temos que procurar, pelo menos, transformar a sociedade brasileira numa sociedade menos desigual. Não com esse novo normal, mas num esforço permanente. Nesses meses eu tenho sido procurado, Tartucci, por vários candidatos a presidente. E eu já estou com uma folha de papel, não sei se eu até mostrei para você, em cima da minha mesa. Eu tenho uma folha de papel em branco, Tartucci, escrito fome. Então, quando todos eles vêm conversar comigo e perguntam como é que eu enxergo a pretensão, a reivindicação inconsciente, profunda da sociedade brasileira, eu costumo responder, em primeiro lugar, aquela ideia do Josué de Castro na Geografia da Fome. Enquanto uma sociedade permitir que uma criança, um velho, um jovem, seja quem for, branco, negro, homossexual, hétero, inteligente, com menos inteligência, seja quem for, passar fome, não é uma sociedade equilibrada. Por quê? Ou o Brasil vai ser de todos ou não vai ser de ninguém. Aliás, é uma música do Skank da década de 90, aquela música Esmola, né? Que fala uma esmola pelo amor de Deus, uma esmola por caridade. E é interessante porque eu estava ouvindo essa música e ela usa essa expressão e fala que o ano é 1990 e tal. E em certa medida nós voltamos para 1990 e tal, e ele termina com essa frase, que se o Brasil não for de todos, não será de nenhum, né? Também é uma parte interessante. Dr. Jacó, e a psicologia, já preparando para amanhã, inclusive, como a psicologia, e aproveitando também a pergunta da doutora Adriana, como a psicologia pode ajudar efetivamente o advogado no seu dia a dia, né? Eu tenho colegas que usam a psicologia, gostam de diálogos entre o direito e a psicologia. Eu estudei um pouco no meu doutorado, quando fiz uma disciplina na USP, da doutora Lídia Reis Almeida Prado, que ela estudava o juiz e a emoção e os arquétipos de Jung, mas eu não declaro esses meus estudos. O senhor sabe também que nós mesmos temos tido algumas interlocuções nos últimos tempos. Tenho, inclusive, citado essas interlocuções em algumas palestras minhas, mas eu não sou um estudioso de direito e psicologia. Eu continuo sendo um civilista que gosta de temas de psicologia. Mas como a psicologia pode pontualmente ajudar na atuação do advogado, doutor Jacó?
Bom, em primeiro lugar, eu quero discordar do que você disse. Eu acho que você é mentiroso. Você, na verdade, é um apaixonado pela psicologia, extremamente motivado e, na minha opinião, um grande psicólogo. Eu assisti uma vez uma aula do professor Nelson Hungria, Sim. o saudoso Nelson Hungria. E nessa aula ele disse, Tartucci, que era impossível ser um bom advogado sem entender a subjetividade, sem entender as razões do inconsciente. Então, eu acredito que o principal contributo que a psicologia pode oferecer ao exercício do direito é a tentativa de compreender o aspecto emocional desconhecido desse terreno fértil, árido e proibido do inconsciente. E eu gostaria de contar um fato aqui, não existe nenhuma preocupação de nenhuma natureza, porque eu não vou declinar nomes. Um dia, doutora Adriana, me aparece uma pessoa no consultório e ele estava respondendo a um processo por um crime, eu não me lembro bem, mas era contra a administração pública. Bom, e ele me mostrou a sentença do juiz. Diz, você também é advogado, embora seja uma sessão de psicanálise, dá uma olhada aqui nessa sentença. E ele dizia, porque eu sou inocente, olha, veja, e coisa e tal. Eu peguei, olhei, li a sentença. E eu fiquei pasmo. Vocês imaginam que o juiz, no parágrafo final, fazia constar condenação. É claro que eu não vou declinar nomes, por uma questão de ética, mas ele dizia que condenava fulano de tal, aí ele pega, em parênteses, se corrige, porque ele tinha digitado o nome de um político corrupto que, coincidentemente, era o sobrenome do sujeito. Está bem claro a situação? Não tem que ser freudiano, não tem que ser psicanalista. Ele projetou em cima do réu o sentimento que ele tinha daquele outro que era um político corrupto nacionalmente conhecido. Eu falei, mas meu Deus do céu, olha aqui. É esse o contributo que a psicologia pode oferecer. Que cada um, no exercício dessa profissão, esteja atento para essa linguagem que pode ser gestáltica do nosso corpo, né? Eu me lembro uma vez um depoimento que eu assisti também no tribunal, e era uma questão civil, mas o sujeito virava e dizia assim, mas doutor, como é que fica constando aí isso que eu teria dito para minha mulher? O senhor não imagina o quanto que eu gosto da minha mulher, doutor. Olha, o senhor não tem ideia. E ele balançava a cabeça de um lado para o outro. Eu adoro a minha mulher, doutor. É esse o contributo da psicologia, da psicanálise para o exercício do direito, doutor. Tá certo, excelente. Doutora Adriana, vou passar a palavra para suas contribuições finais. Estou pedindo aqui para mudar a tela, porque a gente deve aqui verificar a contribuição aí do nosso público, né? Se temos aí alguma pergunta. Mas, doutora Adriana, tem a palavra e, sem dúvida alguma, estamos aqui abrindo com chave de ouro a Semana da Advocacia e o mês da Advocacia da nossa ESA, da OAB São Paulo e da CAASP, doutora Adriana. Tem a palavra aí para suas considerações finais desse nosso encontro de hoje. Ai, Tartucci, eu estou assim, extremamente emocionada e assim, muito feliz porque... Professor, eu estou achando aí que o senhor já vai ter mais uma pessoa no divã do senhor aí em breve. Eu também sou, assim, uma entusiasta das questões da psicologia. Eu sou também professora da área de direitos humanos há muitos anos. E eu venho, assim, tendo uma clareza cada vez maior da importância de nós trazermos as questões interdisciplinares para o nosso dia a dia, para a nossa atuação profissional e também para os nossos acadêmicos. Eu tenho certeza que tem muitos acadêmicos nos acompanhando aqui e eu sei da importância da gente trazer temas dessa natureza, porque o desafio nosso realmente é trazer mais empatia, trazer mais sensibilidade
para a nossa profissão e, sem dúvida alguma, eu acho que as ponderações que o senhor trouxe aqui são extremamente relevantes aí para esta ideia que nós temos de uma gestão que respeite as diferenças, de uma gestão inclusiva, de uma gestão da advocacia de São Paulo, onde a gente consiga dialogar, quebrando paradigmas, né? E eu acho que nós conseguimos fazer isso hoje nessas breves reflexões que o professor nos trouxe aqui. Eu agradeço mais uma vez, foi o primeiro momento que nós tivemos aqui para nos conhecer, acredito que possamos desenvolver outros projetos e outros momentos aí de fortalecimento desse elo de ligação, porque acreditamos na importância de pessoas especializadas, de pessoas que possam aí nos ajudar a construir, de fato, um mundo melhor e uma advocacia aqui de São Paulo melhor. Tartucci, obrigada pela oportunidade aí, te confesso que quando você me passou o projeto, eu já fiquei extremamente feliz pela oportunidade de você ter lembrado da CAASP, e agora mais ainda, né, porque eu acho que não estou só como coadjuvante, eu quero ser protagonista dessas mudanças também, né? Então contem com o nosso apoio e a CAASP está de braços abertos. Eu só gostaria de dizer uma palavra, a senhora falou em direitos humanos, e estando nessa casa, gostaria de render uma homenagem ao Dr. Mário Simas, advogado, defensor dos direitos humanos nos momentos mais difíceis da história do Brasil e com quem eu tive a honra de ser advogado júnior. Muito obrigado. Obrigado, doutor Adriano. Foi um prazer e vamos seguir aí com a nossa atuação no mês da advocacia. E com certeza teremos outros eventos aí, possivelmente até presenciais, com a presença do doutor Jacó. Obrigado, Adriana. Foi uma honra para nós, uma grande felicidade. Um abraço a todos, obrigado, e obrigado aos advogados e aos participantes dessa noite aí. Obrigada, professor. Uma boa semana. Até logo. Você também. Obrigado, presidente. Bom, temos aí uma grande participação aqui no chat, né? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado, sim, tá? E então vai ficar gravado no final. Sobe só um pouquinho, Rui, para eu ver aqui, que tem algumas perguntas. Eu gostei muito desse comentário da doutora Fátima Alonso, doutor Jacó. Aliás, é um tema que nós temos falado, né? A questão da fome é abrangente, ela não é só alimentar, mas é uma fome educacional, cultural, social e cidadania. Enfim, estamos vivendo uma grande fome. E nas nossas interlocuções nós temos falado muito sobre a importância aí da intelectualidade, né? Da visão técnica, da intelectualidade. O que o senhor poderia nos dizer a respeito dessa questão? Enquanto isso, eu vou pedir aí para o Rui também subir para ver se eu pego aí outra pergunta. Bom, eu gostaria de dizer que a pergunta é muito interessante, porque é curioso. De um lado, sob esse aspecto, a gente recebe muito. A massa de informações que o cidadão hoje recebe é extraordinariamente massificante, só que de péssima qualidade e frequentemente induzindo a uma realidade de consumismo, não de consumo. Quer dizer, não se alimenta a necessidade intelectual, espiritual do ser humano, mas se cria uma espécie de demanda de artifício. Uma vez eu dei uma conferência na PUC, no qual eu dizia: nunca existiu tanta gente faminta e tanta gente obesa. Excelente. Desce um pouquinho só, que a Ana Raquel mandou uma pergunta também. Ana Raquel Fortunato. O senhor acredita que a justiça restaurativa seja um caminho? Esse tema da justiça restaurativa, acho que no caso dos condenados, né? Acho que dos condenados, aliás, o senhor trata aqui a respeito da questão da reabilitação do condenado. E eu lembro aqui de uma comparação que o senhor faz aqui da questão da culpa e Caim e Abel. Gostaria, que está no livro, inclusive, gostaria que o senhor comentasse essa questão, essa associação que o senhor faz aqui no livro da psicologia do sentenciado, da culpa, né, que o sentenciado sente. E aqui, ó, até citando um trecho, ó, nós somos descendentes de Caim, não de Abel. Né? Caim se revoltou contra aquela circunstância que parecia sem sentido, né? Isso está comentado aqui
inclusive aí a questão do paraíso. Eu queria que o senhor comentasse, porque é uma passagem muito interessante do livro, doutor Muito obrigado. Existe uma espécie de... fica entre saga, lenda e, obviamente, crença, a ideia de que depois que Caim matou Abel, Deus teria perguntado a Caim: onde está teu irmão? E Caim teria respondido: eu, por acaso, sou guarda do meu irmão? Eu tenho que saber onde está o meu irmão? E Deus teria dito: não tem que saber, mas deve saber. Um filósofo japonês escreveu um livro de 400 páginas a respeito da diferença entre tem que saber e deve saber. Cada um de nós carrega o sentimento de solidariedade com o outro. Ou nós vemos o outro, como diz Martin Buber, como alguém em si mesmo, ou nós vemos o outro como instrumento do nosso desejo. É a diferença entre o eu, tu e o eu, isso. Excelente. Professor Jacó, temos aqui uma dúvida do Marcos Vinícius, e ele é uma pergunta que tem alguma relação aí com as eleições, e o senhor, eu sei bem, o senhor desenvolve um trabalho não só de psicologia, mas também de imagética com vários dos candidatos, inclusive isso há muito tempo, tá? Dr. Jacó fez a campanha, está no livro, inclusive, Soldado Absoluto, a biografia do General Lott, aparece lá, o Dr. Jacó fez a campanha do General Lott e também outros, né? Temos aí, vou citar, né, uma relação com Tancredo, uma relação com Jânio Quadros, de interlocução que está naquele livro A Vassoura... O Trevo e a Vassoura, do Gabriel Quack. Isso, o Trevo e a Vassoura ali também, do Gabriel Quack. Então, não sei, doutor Jacó, como o senhor pode responder essa pergunta sem, claro, né, pela questão ética, né? Doutor, boa pergunta. Doutor, em relação à condição atual de grande embate de ideologias por causa das eleições presidenciais, seria correto pensarmos que pode estar surgindo uma nova e grave ideia de preconceito, aí um preconceito ideológico, talvez? Eu acredito que, infelizmente, e não é só no Brasil e não é só nesse momento, eu acredito que a ideia de convivência entre ideias opostas sempre foi muito difícil. É difícil. Uma vez perguntaram para Kafka a respeito se ele pertencia a um grupo, qualquer coisa, ele falou: mas se eu mal consigo me entender, quanto mais entender o outro. Quantas vezes o nosso conflito é íntimo, é interno, e a gente acorda de manhã numa posição e vai dormir noutra posição. Mas a intolerância que hoje reina no Brasil, ela é extremamente grave e ameaça, na minha opinião, até esse organismo vivo, extraordinário, que é o continente brasileiro. É o que eu posso dizer. Sim, a resposta é que existem não um, mas muitos preconceitos ideológicos, religiosos, sexuais, políticos, e é necessário que a gente enfrente isso com civilização e não com barbárie. Muito bem, excelente. Aliás, 2 livros, né, que o Dr. Jacó me indicou, que são extraordinários até para entender a história recente do Brasil, são esse que eu citei, O Soldado Absoluto, do biógrafo Wagner William, e o outro é A Mulher Vestida de Silêncio. A Mulher Vestida de Silêncio, também do mesmo autor. Eu estou lendo os 2 ao mesmo tempo, e é importante a leitura desses 2 livros para entender a história recente do nosso país, inclusive porque tem muita coisa que se associa mais à década de 50 do que à década de 60. Né? Uma pergunta aqui, Dr. Jacó, da Anne K. Professor Jacó, as dicas para quem pretende atuar diretamente com direito e psicologia, né? De como prestar assistência às pessoas. Essa é uma pergunta bem específica. Né? Depende um pouco da área também, né, doutor Jacó? Se era penal. Na área do direito de família, que é a minha área, essa formação é importante, por exemplo, para entender um pouco
se eu puder responder a questão de guarda de filhos, de alienação parental. Eu creio que é exatamente isso, né? O divórcio em si, né? Isto. Ou mesmo a questão da morte, que com a pandemia ficou tão agravada. Eu lembro que o senhor deu uma entrevista para o Neumann Pinto, que deu muita repercussão. O senhor dizia que a Covid era como uma câmara de gás, né? Exatamente. E essa entrevista, depois eu acabei formatando através de um artigo publicado na Folha de São Paulo, e que eu lembrava que o Floyd, que foi assassinado nos Estados Unidos, né, ele dizia que estava sem ar, quer dizer, a sensação que o nazismo fez com a câmara de gás. Exatamente. Quer dizer, a falta total de civilização nesse sentido. Eu posso dar um outro exemplo também, doutor Jacó, na minha área de direito das sucessões, porque sempre se dizia no Brasil, todos os autores praticamente, que no Brasil não se fazia testamento, e mais recentemente também planejamento sucessório, porque o brasileiro não pensava na morte, né? E o que a pandemia fez foi colocar a morte na porta da nossa casa, né? Um vírus sem controle, que a prevenção muito difícil, né? Então é uma questão também importante que acabou sendo atingida pela pandemia, e isso gerou um aumento de testamentos no Brasil. Isso a psicologia, em certa medida, o que foi dito aqui, a tanatofobia, acabou gerando uma repercussão nos testamentos no Brasil, né? É verdade. Outra questão, essa boa pergunta do César, doutor Jacó, vamos mais para duas perguntas. A importância da psicologia para moldar o indivíduo, né? E mudando o seu comportamento no âmbito do direito. Na realidade, o objetivo da ciência psicológica não deve ser o molde, não deve ser moldar. A psicologia deve ter o papel de compreender, mas compreender no sentido não da alteridade do outro, mas permitindo a saída da alienação do indivíduo. Ou seja, quando alguém se deita no divã, ele deita com outra pessoa, que é ele mesmo. A integração dele com ele, quem ele é realmente, expurgando de si, através de uma projeção para o estímulo, dos fantasmas que lhe foram internalizados pela cultura. Explicando bem, expulsar de dentro de si o que não é seu e se apoderar do que é seu e perseguir o seu desejo com liberdade. Excelente, doutor Jacó. Samir, o direito está no divã, mas como inserir com qualidade nas faculdades de direito no Brasil um conhecimento jurídico? Esse é difícil, hein? Que se relaciona, que se aproxima e relaciona com a subjetividade. Como colocar esse estudo da psicologia dentro das faculdades de direito, né? Essa visão interdisciplinar, doutor Jacó, esse é um desafio, né? É um desafio. Eu tenho a impressão que seriam duas alternativas. Ou introduzir a cadeira de psicologia, talvez em alguns semestres, né, que é uma sugestão, inclusive, que eu fiz alguns anos atrás para o Ministério da Educação e para um deputado Sebastião Neri. A outra hipótese é permeabilizar, eu acho essa ideal, permeabilizar o exercício do direito e o aprendizado do direito dentro dessa vertente que o Dr. Tartucci está propondo. Quer dizer, trazer os dois campos, que são fronteiriços, para uma mesma área de conhecimento. Muito bem. Bom, nós vamos encerrar por hoje, mas olha, só para vocês terem ideia, amanhã nós vamos falar mais propriamente da pandemia e, inclusive, eu vou fazer uma provocação ao Dr. Jacó, se a guerra da Ucrânia acaba sendo uma consequência da pandemia, isso a gente já debateu também, né? Vamos debater também um pouco sobre o princípio da sobrevivência no mundo coletivo, que está no programa.
Esse que é um tema também da especialidade não só dele, mas também de outro Goldberg que eu sou muito fã, que se chama Leonardo Goldberg. Né? Li e gostei muito do livro do filho do Dr. Jacó, que é O Sujeito na Era Digital, um baita de um livro. O Dr. Jacó também trata muito desse tema, né? Que é a convivência do virtual com o real, né? O mundo da fantasia da internet, né? As principais consequências de uma pandemia de Covid alongada, né? Se ela banalizou a morte e a violência, mas nós vamos tratar disso, né? Também vamos tratar da potência, da impotência, da inapetência e os desafios nas contendas judiciais, né? E a advocacia, como ela se situa nesse nosso mundo contemporâneo, novo mundo que nós temos, não existe novo normal, né? Que é entre real e a fantasia. E aí, doutor Jacó, eu quero aqui prestar uma homenagem, né, como tenho feito em várias, e vou passar a palavra para suas considerações finais, e já fazer a ponte para amanhã. Em determinado momento, na segunda onda da pandemia, ano passado, em 2021, que nós já sabíamos, por literatura, que seria uma onda muito complicada, né? O senhor fez são duas rápidas considerações, o senhor fez uma consideração daquele filme O Pianista. Né? A pandemia, o filme O Pianista. Até me sugeriu, olha, faça igual o Pianista. Né? E também o senhor me cunhou uma frase que eu repeti, que naquele momento da pandemia, nós precisávamos sobreviver, e nesse sentido somos sobreviventes da pandemia, deixar os outros sobreviverem para depois reconstruir. Né? O que eu acho que a gente sobreviveu, deixou os outros sobreviverem, e estamos aqui tentando essa reconstrução. Então, eu já vou deixar essa ponte para amanhã, para suas considerações finais. O que o senhor pode dizer sobre isso? Né? Essa simbologia que o senhor utilizou para mim lá do filme Pianista, né? E essa história do sobreviver, deixar os outros sobreviverem para depois reconstruir. Doutor Jacó. Provavelmente, quase todos os participantes do curso assistiram esse filme, que é uma obra clássica de cinema, não é? Inclusive, eu escrevi um livro, Psicologia em Curta-Metragem, fazendo a relação entre psicanálise e cinema. O Pianista, ele atravessa, é um judeu, e ele atravessa toda a Segunda Guerra Mundial e consegue sobreviver tomando cautela e tentando se esquivar. Conversando, tendo o privilégio de conversar e aprender frequentemente com o Dr. Tartucci, nós juntos elaboramos essa ideia. Nós e toda a humanidade por inteiro, e o Brasil por inteiro, diante da ameaça do vírus, da Covid-19 e da morte, como estamos sempre sujeitos a morrer. Então, eu gostaria de terminar com duas considerações. Como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Às vezes, hoje mesmo, um sujeito me telefonou e disse: mas, doutor Jacó, o senhor com 88 anos e o senhor continua trabalhando? Eu olhei para ele e disse: meu filho, qual é o seu receio? Ele falou: o meu receio, doutor, é que o senhor venha a morrer durante o meu processo analítico e não dê tempo de eu terminar. E eu respondi para ele com uma frase do Peter Pan: morrer deve ser uma tremenda aventura. E é exatamente o imponderável da existência, a ideia de que cada um de nós não tem o menor controle sobre o instante da morte, que transforma a vida num presente divino. Uma criança de 5 anos estava no campo de concentração de Auschwitz e tinha consciência que ia morrer. Ela escreveu um poema de poucos versos, você entrando aí no YouTube você encontra. E a criança diz assim: amanhã eu vou ficar triste,
Mas hoje eu estou alegre, porque eu estou vivo. Até amanhã. Até amanhã. Sensacional. Obrigado.